gente! Mais um exercício da UEL 2020, mais um exercício sobre Museu de Ciências. Esse fala sobre o Museu de Ciências Britânico, mais sonho ainda conhecer, né? Quem sabe um dia. A figura a seguir mostra a estrutura de um relógio de pêndulo exposto nesse museu. Planejado por Galileu Galilei, seu princípio de funcionamento é baseado na regularidade da oscilação e isocronismo de um pêndulo. O que a gente sabe sobre o pêndulo, gente? A gente tem até uma formulinha que a gente usa para calcular o período de oscilação, lembram? 2π vezes a raiz... Espera que eu estou na frente. Aí, vezes a raiz do comprimento do pêndulo dividido pela aceleração da gravidade. Lembravam disso? Movimento harmônico simples. Se vocês não lembrassem, de novo, vou deixar o vídeo ali no final para vocês darem uma relembrada em todas as coisas relacionadas com o MHS. Daí ele dá uma imagem desse pêndulo que ele está comentando, e embaixo ele fala: supondo que um relógio semelhante ao da figura foi construído e calibrado para funcionar a uma temperatura padrão de 18 graus Celsius, mas que está exposto numa cidade cuja temperatura média no verão é de 32 graus Celsius, bem maior, e no inverno 14 graus Celsius, menor do que deveria. É correto afirmar que esse relógio, aí ele vai querer saber o que vai acontecer no verão e no inverno, se ele vai atrasar, se ele vai adiantar ou se não vai mudar nada, e por quê. E aí as possibilidades de porquê são alguma coisa a ver com a massa ou alguma coisa a ver com a frequência. Então, primeiro de tudo, gente, aqui não temos massa na fórmula em nenhum momento. Então, mesmo que a massa se alterasse, não faria diferença nenhuma no período que demora para o pêndulo completar uma oscilação, né? Para ele vir aqui, diremos, na posição maior que ele tem para o lado de cá, vir para mais baixa, depois subir e depois voltar para a posição original. A massa não muda em nada. Então, a massa a gente já pode esquecer que não faz diferença nenhuma. Mas a frequência vai ter relação com o período, né? A gente sabe que frequência e período é o inverso um do outro. A frequência é 1 sobre o período e o período é 1 sobre a frequência. E a gente sabe que essa mudança de temperatura influencia no tamanho do pêndulo. Porque a gente sabe que em temperaturas maiores, quando acontece um aumento na temperatura, existe a dilatação dos materiais. E quando diminui a temperatura, acontece o oposto. Então, ele diminui de tamanho. E o que vai acontecer se ele aumentar de tamanho? O L, que é o comprimento do pêndulo, vai aumentar. Então, vamos pensar. Se a gente pensar na dilatação térmica, a gente tem uma fórmula para ela, que é o ΔL igual a L0 vezes o alfa vezes o Δθ. Então, é interessante a gente lembrar que isso existe, mas a gente não precisava fazer a conta. É só lembrar que quando esquenta, dilata. Tá tudo bem. Então, a gente vai pensar no verão, esquentou. Se esquentou, dilatou. Se dilatou, aumentou o L. Se o L aumentou, vamos lá para a fórmula do período. Se o L está lá em cima e ele aumenta, o período também vai aumentar. E qual vai ser a consequência disso? Então, vamos pensar. Vamos supor que ele deveria demorar 1 minuto para sair daqui, fazer assim e depois assim. Aí ele fez isso, o ponteiro virou 1 minutinho. Se ele tiver um período maior, significa que em vez de demorar 1 minuto para fazer isso aqui, ele vai demorar um pouco mais. Então, sei lá, ele vai demorar... Eu vou exagerar só pra gente conseguir imaginar, tá bom? Ele vai demorar 2 minutos. Então, em vez de o ponteiro girar uma vez a cada 1 minuto, ele vai girar uma vez a cada 2 minutos. Então, passou 2, mas ele só marcou 1. O que vai acontecer com esse relógio, então? Ele vai ficar atrasado, né? Porque o ponteiro tá mexendo menos do que deveria, porque o pêndulo tá se mexendo mais devagar, porque ele ficou mais comprido. Então, o relógio no verão vai atrasar. Então, vamos olhar lá nas nossas alternativas. Então, primeiro, A e a B a gente já esqueceu, porque não tem nada a ver com massa. Adianta no inverno, a gente não está falando do inverno. Atrasa no verão. Só que aí ele tem uma explicação na frente, tem a ver com a frequência. Então, se o período aumenta, o que vai acontecer com a frequência? A gente sabe que a frequência é 1 dividido pelo período. Se o período aumenta, a gente divide por um número maior. Se a gente divide por um número maior, nosso resultado vai dar menor. Então, a frequência diminuiu. Diminuição da frequência, beleza, é exatamente o que fala na letra D. E aí a gente confirma que essa é a nossa resposta. Se a gente fosse fazer para o inverno, o que mudaria? A gente tem que pensar, a temperatura diminui, então o comprimento do pêndulo diminui, então o período dele diminui e a frequência aumenta. Então ele vai oscilar mais vezes por segundo, ele vai oscilar mais depressa. Isso vai fazer com que ele fique adiantado, mas não porque diminuiu a frequência, sim porque ela aumentou. Por isso que não pode ser a letra C. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.